Vamos dar início, então, às próximas rodadas. Agora, a UFAM como fazenda e a UFBA como contribuinte. Podem vir. Bom dia novamente. Nós vamos passar agora para a segunda semifinal, Federal do Amazonas e Federal da Bahia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Já pode se dirigir ao púlpito contribuinte. Excelentíssimos senhores ministros, nobres representantes da parte adversa, senhoras e senhores presentes, um bom dia. Viemos hoje a esta tribuna defender a impossibilidade de incidência de imposto de renda sobre ganho de capital nas operações realizadas pelo senhor Jorge Pereira, ora recorrente, que envolveram criptomoedas, também conhecidas como criptoativos. No ano de 2016, o recorrente adquiriu uma unidade de Bitcoin, espécie de criptomoeda, pelo valor histórico de R$ 3.500. No ano seguinte, em 2017, utilizou essa unidade de Bitcoin para adquirir 150 Litecoins, outra espécie de criptomoeda. Ao final do mesmo ano, utilizou dessas 150 unidades de Litecoin para adquirir um veículo automotor. Tanto a primeira aquisição do Bitcoin como a aquisição do veículo automotor foram devidamente informadas na declaração de ajuste anual do contribuinte. Ocorre que, em 2019... Doutora, você falou que descumpriu, né? Que informou na declaração de ajuste anual, mas há um descumprimento de obrigação acessória. Qual o descumprimento que ocorreu? Excelência, a obrigação acessória, com base em que norma que institui essa obrigação acessória? Houve uma autuação. Houve uma atuação fundamentada em ganho de capital em relação à permuta das operações. Aqui, na verdade, inclusive, há um erro material no auto de infração que se refere a essas operações como se de compra e venda fossem, quando, na verdade, se tratam de permutas. Afinal, a concepção do modelo contratual de permuta dispensa a concepção de moeda. Então, como veremos mais à frente, inclusive, segundo o precedente dessa própria Corte, as criptomoedas não podem ser consideradas como moedas de fato. Dessa forma... Mas, então, a permuta não é tributável? Como será também exposto melhor adiante, a permuta sem torna, que é as operações que foram realizadas não tiveram torna, isto é, uma diferença em pecúnia, da forma que foram realizadas, não exige a tributação. Contanto, em primeiro lugar, é importante verificar que, voltando um pouco ao relato fático, a Fazenda realiza a operação de duas operações distintas. A primeira, que consiste na permuta do Bitcoin pelo Litecoin, operação que, inclusive, foi arbitrada em R$ 66 mil, bem como na permuta dos 150 Litecoins por o veículo automotor. Essa última operação foi avaliada em R$ 120 mil. Sendo assim, o recorrente apresentou as impugnações cabíveis, que foram discutidas até se tornar objeto do presente recurso extraordinário. E, agora, pugnamos pela anulação do débito, principalmente em relação à ausência de materialidade na Constituição Federal que fundamente tal tributação. Haja vista que as criptomoedas são, na verdade, fruto do que atualmente se denomina de economia disruptiva. Elas constituem um meio de troca gerados a partir de códigos criptografados. Elas não se adequam a nenhum dos conceitos que atualmente conhecemos. É algo novo e disruptivo. E, por isso, inclusive, não há um consenso entre as instituições brasileiras sobre qual seria a natureza jurídica deste instituto. Atualmente, a Receita tenta alegar ou até indica que as criptomoedas estariam mais próximas de um ativo financeiro, o que vai de encontro ao posicionamento da Comissão de Valores Mobiliários, que no ofício circular número 1, publicado em 12 de janeiro de 2018, afirma expressamente que essas não podem ser consideradas como ativos financeiros, sequer porque não podem ser adquiridas por meio de fundos diretos de investimento.
Por outro lado, também, como eu acabei adiantando, esse próprio Excelso Tribunal, no recurso extraordinário número 478.410, de relatoria do ministro Eros Grau, em 2010, estabeleceu que, para que algo seja moeda, é preciso que existam 2 elementos essenciais, o curso forçado e o curso legal, o que não há nas criptomoedas. Basicamente, no Brasil, hoje, moeda é algo emitido pelo Banco Central e chancelado por essa instituição. E, segundo o comunicado também do Banco Central, em 2017, número 31.379, essas operações com criptomoedas não são reguladas pelo Banco Central. Doutora, mas a gente está falando de uma relação de tributação. Quem tem competência para regular as relações entre fisco e contribuinte? No caso, Excelência, aqui, na verdade, estamos analisando a natureza jurídica como forma de evidenciar o vácuo legislativo. Aqui, o vácuo legislativo é evidente diante da competência do Congresso Nacional em regular essa natureza jurídica, o que, inclusive, foi tentado, mas nunca foi apreciado pelo Congresso. Há um projeto de lei com essa finalidade de regulamentação das criptomoedas, das operações com criptomoedas. Contudo, há, de fato, inclusive reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não há uma natureza jurídica pacífica entre as instituições, esse não é um entendimento só nosso. E, nesse sentido, não havendo algo materialmente visível, como poderia sequer a Receita indicar isso? Mas, no então, caso, a orientação da Receita não tem serventia alguma para o caso? De forma alguma, Excelência. De fato, a Receita Federal ela visa regulamentar, mas como pode regulamentar diante de um vácuo legislativo? Ela visa complementar algo que está previsto em lei. Nesse caso aqui, há uma inversão, inclusive em respeito à Constituição Federal, que adotou conceitos fechados e rígidos em detrimento de tipos. E diante desse surgimento, né, desses conflitos das inovações disruptivas, o que verificamos de fato, na verdade, é que a solução para isso, de forma paradoxal, é justamente o respeito a essa opção do Constituinte. Como o colega agora irá explicar, a Constituição Federal se utiliza de conceitos em detrimento de tipos. E, diante dessa ausência do encaixe perfeito entre a concepção de criptomoeda e a concepção de ativo, de bem, de infinitas outras moedas, infinitas outras concepções, a tributação, dessa forma, não pode ser feita por analogia, justamente em respeito à taxatividade dos conceitos constitucionalmente previstos. Nessa senda, é claro concluir que houve um flagrante desrespeito ao princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário, bem como ao princípio da tipicidade. Ora, em sentido do princípio da legalidade estrita, deriva o entendimento de que não basta uma lei ordinária qualquer para instituir um tributo, mas sim uma lei qualificada, decorrente da reserva absoluta legal. Nesse sentido, desdobra-se o princípio da tipicidade tributária, o qual, como bem nos ensina Alberto Xavier, desdobra-se em 4 subprincípios, quais sejam o princípio da seleção, do numerus clausus, do exclusivismo e da determinação. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, enquanto um princípio da seleção, a norma não pode estabelecer uma cláusula geral que abranja toda e qualquer hipótese, como é o caso da Lei 7713, que tenta abranger qualquer hipótese como se fosse constitucionalmente permitido. Ora, a discussão aqui cinge-se à sede constitucional antes de partir para qualquer legislação legal e, sobretudo, infralegal, principalmente no sentido das orientações e regulamentações da Receita Federal. Mas as criptomoedas não seriam direito? Nesse sentido, não, Excelência. As criptomoedas encontram-se num efetivo vácuo jurídico, efetivamente, pois elas não emergiram ainda no ordenamento. Na verdade, aqui nós poderíamos fazer a concepção de separação entre bem e direito. Nesse caso, até utilizando a lógica do terceiro excluído. De um lado, se temos um bem, temos uma relação entre sujeito e objeto. Do outro lado, quando falamos de direito, temos uma relação em 2 sujeitos. Como poderia ser a criptomoeda um sujeito, se ela não é oponível a alguém? De fato, na verdade, se trata de um bem intangível, um bem ainda não regulamentado e, por isso, impossível de ser tributado da forma que foi na presente autuação fiscal. Ora, ainda que seja um bem, é necessário entender que, segundo o princípio da tipicidade tributária, é necessário todo um enquadramento legal para que ele seja efetivamente tributável. Segundo o princípio da seleção, não basta a cláusula geral. Segundo o princípio da determinação, segundo o princípio do numerus clausus, que traz uma ideia de taxatividade, decorre a interpretação do que cinge-se a matéria aqui, ou seja, os criptoativos não reúnem todos os requisitos necessários para se subsumir à norma tributária. Considerando que a Constituição efetivamente lançou mão de conceitos taxativos e definidos para
discernir competências tributárias, é irrazoável crer que, ainda que um bem, mas que ocupa um vácuo jurídico, que não tem uma natureza bem definida em termos de ativo, moeda e afins, possa ser devidamente tributado, segundo o próprio princípio da legalidade estrita. Indo um pouco adiante, o princípio do exclusivismo aduz a ideia de que é necessário que a lei tributária deva ser necessária e suficiente para a tributação. A Lei 7713 de 1988, que foi a instituidora do imposto de renda, tenta fazer uma cláusula geral e afins, porém, ela emergiu em 88, enquanto os criptoativos surgiram em 2009, com o advento do Bitcoin, inclusive por Satoshi Nakamoto, programador responsável. Nesse sentido, indo um pouco adiante, existe o princípio da determinação. Doutor, então você está me dizendo então que a cada nova inovação tecnológica, para que haja incidência tributária, eu tenho que criar uma nova lei? A lei ela tem que falar que isso é um bem? Olha, é necessário que haja previsão legal, sim, para a instituição de novos tributos, como será adiante exposto quando trazemos a concepção de conceito nas normas tributárias, ou seja, quando o que é efetivamente tipos e conceitos. Esse estudo inclusive, muito importante denominar que há diferença entre tributação de renda daquela tributação sobre consumo, em que, de fato, você pode tentar trazer uma diferente acepção desse tipo de tributação. Então, há, de fato, uma diferença aqui. Tá. Mas, olha só, se eu compro isto por 10 e vendo por 10 milhões, a lei tem que definir você auferiu que isso renda, é um bem? porque você vendeu e você adquiriu um valor em pecúnia. Então, de fato, aqui, a capital. A própria palavra ganho de capital, ela não corresponde exatamente ao acréscimo patrimonial. De fato, a palavra ganho de capital se refere mais a um acréscimo de capital, nesse caso, que teria que ser verificado diante da torna, que é o montante, de fato, em que você vai adquirir. Mas a lei tem que estabelecer que este aparelho é um bem. Ela tem que deixar isso claro. Para reconhecer que há acréscimo patrimonial, não é necessário que a lei preconize isso. Porém, para a devida incidência do tributo, ora em questão, ou seja, o imposto de renda, é necessário, sim, que haja lei que institua a hipótese tributária para que este fato subsuma-se à norma. No caso em concreto, a Constituição Federal, no caso, ela não optou por consagrar o patrimônio exclusivo da pessoa. Ela optou por tributar fatos, atitudes que demonstram riquezas, e aí há de se observar a operação, e não o fato em si, o bem, nesse caso. Mas então você está negando o acréscimo na operação? Não, de fato algum, Excelência. De fato, houve um acréscimo patrimonial não tributável, porque, conforme veremos um pouco adiante, é necessário, quando o legislador complementar, quando estabelece no Código Tributário Nacional que a renda se dá, o fato gerador da renda é a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica, há necessidade que esse acréscimo patrimonial seja realizado. Em qual momento? O momento da realização, então, seria futuro. Inclusive, por isso, o contribuinte declara tanto a sua aquisição de Bitcoin, como também a sua aquisição do veículo automotor, para que futuramente, onde haja a realização, o tributo possa ser auferido. A apuração do ganho de capital se daria em qual momento? Quando da alienação do veículo? Quando da alienação do veículo, auferindo um certo valor em pecúnia, ou uma nova sucessão de permuta em que haveria torna e que ali poderia ser tributado. Então, o contribuinte, por meio de permutas sucessivas, poderia se imiscuir o pagamento do imposto de renda ad eternum. Ad eternum, não, Excelências. Inclusive, há de se observar, na verdade, não outras operações realizadas, mas no caso aqui que discutimos, não o futuro dessas operações, mas como é que elas foram delineadas para identificar se o auto de infração lavrado pela Receita Federal é cabível ou não. Aqui não cabe a nós esse tipo de discussão, cabe ao Poder Legislativo, que por meio de um processo democrático e validado pela população, que elegeu seus representantes, fazer essa escolha legislativa e política de tributação. Só seguindo um pouco para a questão dos conceitos, onde ficará mais evidente a impossibilidade de tributação. Nesse sentido, precisamos explicar um pouco como é que se dá a repartição de competências tributárias efetivamente no Estado brasileiro. Ora,
como já aduzimos, a Constituição lançou mão de conceitos. Sendo assim, houve uma repartição restrita para cada ente tributante das suas hipóteses de tributar. E aí elenca-se a questão exatamente de, será que precisamos de lei para cada nova incidência? Ora, a Constituição Federal foi bem expressa quando instituiu o recurso da competência residual para que a União institua impostos residuais para hipóteses não previstas nos conceitos prévios. Ora, se a Constituição fosse meramente tipológica, e aqui faço um discernimento, como bem ensinam os professores Humberto Ávila e Bisabel Dese, o conceito de tipo difere da definição de conceito, exatamente porque tipos são descrições características habituais, que não necessariamente precisam estar completamente presentes a hipótese para a subsunção efetivamente da norma. Enquanto nos conceitos é necessário que haja, sim, o efetivo preenchimento de todos aqueles requisitos que estão previstos na lei para que haja subsunção e assim possa se efetivamente tributar. Então, você está me dizendo que a renda tributável na lei, né, o ganho de capital hoje existente, não se aplica à situação atual? E por quê? Perfeito. A realização de permuta sem torna. A aquisição, como foi explicada, depende da realização, dessa disponibilidade. Então, de fato, nas operações realizadas pelo recorrente, não há que se falar em tributação de ganho de capital em permuta sem torna. Nesse sentido, eu compreendo a pergunta, inclusive, acerca da permuta, se seria do momento da alienação, mas precisamos fazer um diferimento entre o momento da alienação e o momento da realização daquele acréscimo patrimonial. Veja, como a colega explicará um pouco adiante, há certas peculiaridades na permuta que não correspondem às peculiaridades do contrato de compra e venda. Dessa feita, a operação poderá sim ser tributada num futuro quando o contribuinte, em respeito ao princípio da capacidade contributiva, realizar aquele, ou seja, vender ou afins, aquele veículo automotor que ele adquiriu. Veja, nessa questão da competência legislativa, é evidente o uso de conceitos exatamente por ter elencado constituinte a ideia de competência residual, ou seja, se qualquer hipótese superveniente, ela pudesse ser acomodada naqueles conceitos prévios, então não haveria porquê, a letra da lei seria vazia e seria inócua. E como é que elencaríamos qual dispositivo constitucional seria mais importante? O próprio professor Geraldo Ataliba ensina-nos que a interpretação do sistema tributário é sistêmica efetivamente, ou seja, precisamos analisar o ordenamento à base de todos os dispositivos, respeitando inclusive a hierarquia deles. Nesse sentido, uma interpretação tipológica do direito tributário incorreria em uma grave fragilização do sistema de freios e contrapesos, da separação de poderes elencada por Montesquieu, à época da Revolução Francesa, que seria uma grave fragilização da democracia, na medida em que você demove o poder e a autonomia dos contribuintes de escolherem sobre o que seu patrimônio será esbulhado, para transferir esse poder ao Estado em um ímpeto absolutamente totalitário, desrespeitando assim princípios fundamentais do contribuinte e fazendo com que se cerceie a sua liberdade. Então, entende-se que a tributação não é uma prerrogativa naturalística do Estado, mas ela decorre de uma autorização de cada indivíduo da sociedade para avalizar, sim, a invasão do Estado em seu patrimônio privado. Exatamente, excelências. Então, para tentar fugir dessa tributação ilegítima, o recorrente alega que teria havido ganho de capital tributável pelas normas do imposto de renda. Mas, como me antecipei, renda não ocorre sim a realização dessa renda. Aqui eu trago sim a realização do acréscimo patrimonial, no caso, com a disponibilidade jurídico-econômica. E aqui eu trago as palavras do professor Bulhões Pereira, que fala que a aquisição de renda financeira não consiste no fato jurídico da aquisição de direitos patrimoniais, mas na disponibilidade do objeto desses direitos, que é a moeda ou o valor em moeda. Se os direitos recebidos na troca são dinheiro, não há dúvida que o lucro está realizado. Mas se não tem o valor determinável com precisão, ainda não há lucro real ou efetivo. É induvidoso de que, para que haja a tributação no presente caso, precisaria haver uma transformação de menor liquidez para maior liquidez, até para que fosse possível que o contribuinte possuísse recursos financeiros para arcar com aquele tributo. Imaginemos que o criptoativo fosse o único patrimônio do contribuinte. Ele deveria requisitar um empréstimo para arcar com aquele tributo?
Como conseguiria esse empréstimo, sequer havendo uma garantia líquida que seria possível de garantir ao seu credor, que iria cumprir com aquela obrigação? O próprio veículo podia ser uma garantia líquida, já que ele tem um valor econômico então, de 120 mil mas reais. no caso, por exemplo, do criptoativo... Você mencionou que, para fins de configuração do ganho de capital, é necessário observar, de fato, esse acréscimo patrimonial. Partindo de um custo de aquisição de R$ 3.500, e ele já tendo a disponibilidade desse veículo, e o veículo na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, não é possível falar em realização dessa renda? Excelência, o que se põe aqui será mesmo que o sistema constitucional pátrio foi delineado para considerar, então, que o contribuinte deveria, por realizar um fato, uma operação permutativa que não gerou uma liquidez, ele deveria, então, alienar o seu automóvel para poder arcar com aquele tributo? Aqui, excelência. Então, deixa eu te fazer o questionamento, então. Então, se eu herdar um imóvel de alto valor e não tiver salário nenhum, vamos supor que eu herdei um imóvel de 5 milhões de reais e vou ter que pagar o IPTU. Isso é confiscatório? Eu vou ter que vender o imóvel e pagar o IPTU, porque eu não tenho dinheiro. E aí? Excelência, mas no caso em concreto, aqui se falamos de imposto de renda. O IPTU incide sobre o patrimônio. Exatamente essa configuração fácil que conseguiu se identificar, o imposto ali incide sobre o seu patrimônio. Aqui não há acréscimo patrimonial no sentido de auferir algo líquido tributável. O que devemos observar é que, em decorrência do princípio da capacidade contributiva, este só se encontraria plenamente satisfeito quando o contribuinte, de fato, possuísse caixa ou recursos financeiros suficientes para pagar o tributo que é pago em pecúnia, conforme definição do Código Tributário Nacional, pago em moeda. Então, a realização da renda, do acréscimo patrimonial, ela depende, pelo que você disse, da venda do veículo, no caso concreto. No caso concreto, a alienação seria oferida posteriormente, não na alienação, porque a partir da venda ou do acréscimo convertido em pecúnia. Tá. Mas, nesse caso, é importante ressaltar que, no presente momento, é apenas um âmbito potencial. Não houve a realização desse... Então, se ele ficar com o veículo eternamente, ele não vai pagar. Exatamente, excelência. É sempre um se. Essa é justamente a argumentação que a Fazenda tenta oferir. Aqui não há, de fato, clara evidência. Em se tratando de criptomoedas, em se tratando de tecnologias disruptivas, nós não conseguimos... É uma questão estrutural para o sistema. Tanto é estrutural que, quando a não cobrança do tributo exige disposição expressa, e há disposição expressa que não incide o imposto de renda e ganho de capital, né? Se torna em bens imóveis. Exatamente, porque foi uma isenção. E, nessa lógica, inclusive analisando esse tipo de realização por pessoas jurídicas tributadas no lucro presumido, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade, dado a impossibilidade de evidenciação do lucro auferido nessas operações. Excelência. Inclusive citando o próprio professor Roque Carrasa, que define a renda como a realização de renda líquida. Mas... Excelências, precisamos entender o panorama geral, maior da situação. A questão não é meramente se o contribuinte pode fazer permutas ad eternum, mas uma interpretação sistêmica do Código Tributário Nacional, mas, sobretudo, do nosso sistema tributário que emerge da Constituição. Se desejamos alterar a maneira como o sistema é feito, podemos fazê-lo a partir da promulgação de uma nova Constituição. Mas, a partir do momento que temos uma sistemática pré-definida e determinada, é necessário fazermos uma análise a partir do que já existe. Eu não posso... A ideia de isenção pressupõe uma autorização a tributar, que não é o caso em tela. Sequer há essa autorização, então, em verdade, não há que se falar em autorização para não tributação, pelo contrário, há que se falar em autorização para a tributação, que nesse sentido não existe. Entendo que qualquer sistema, não existem sistemas perfeitos, porém, se nos desprendermos de uma análise estritamente jurídica, perderemos o sentido do próprio direito e viveremos sem regras e sem normas. Nesse sentido, é necessário que atenhamos-nos à norma efetivamente e que, se eventualmente permutas sucessivas são de fato não tributáveis, é um efeito colateral desse sistema que poderá ser modificado, sim, a partir dos devidos meios legais. A permuta não seria uma forma de alienação?
A permuta é uma forma de alienação, com certeza, mas não arguímos o contrário. Inclusive, não negamos que há um eventual acréscimo patrimonial. A questão não é essa. A questão é que o fato gerador, analisando a regra matriz de incidência do imposto de renda, o fato gerador se dá a partir da conversão em pecúnia daquele veículo automotor. Sendo assim, aferindo-se a possibilidade de acréscimo patrimonial conjugada com a capacidade, com respeito à capacidade contributiva. Em outras palavras, a existência ou meros indícios de existência de capacidade contributiva não autorizam a tributação. Se, por um lado, não pode haver tributação sem existência de capacidade contributiva, essa realização de capacidade contributiva não é, por si só, suficiente para realizar a tributação. É preciso que haja estabelecimento de todos os elementos da regra matriz de incidência e que, então, ocorra a subsunção do fato à norma. Duas situações. Ele adquiriu o veículo, declarou na sua declaração de ajuste anual do imposto de renda por 3.500, e 2 anos após utilizar o veículo foi roubado. Ele vai pagar imposto de renda ou ele nunca vai pagar imposto de renda sobre isso? Segundo, o veículo foi roubado e tinha seguro e ele recebeu uma indenização. Como que ficaria? Claramente, uma indenização é uma recomposição de patrimônio. Aqui, de fato, o que devemos observar é se houve um acréscimo desse patrimônio ou não. Indenização, segundo jurisprudência e doutrina pacífica, é mera recomposição de patrimônio. Quanto à primeira pergunta, é a hipótese dele ter o carro... roubado sem seguro. Ter oferido... Primeiro, ele comprou o veículo, R$ 120 mil, declarado por 3.500. 2 anos depois, o veículo foi roubado. E ele não tinha seguro. A segunda o veículo está declarado por 3.500 e ele recebeu uma indenização de R$ 120 mil em razão do roubo do veículo, né, em decorrência do seguro. Em relação ao primeiro fato sobre o roubo, devemos analisar, houve efetivamente a realização do fato gerador necessário para ensejar a subsunção do fato à norma e assim desencadear todo o fenômeno que que terminará na tributação? Não, não houve. Afinal, não houve conversão em pecúnia daquele bem roubado efetivamente. Sendo assim, não há que se falar, sobretudo pelo princípio da capacidade contributiva, mas sem se descolar da análise sistemática das normas tributárias, sobretudo constitucionais, mas não somente, que estamos aqui realizando. Dessa feita, respondo que não. Não houve efetivamente fato gerador, logo, ele não pagará o tributo efetivo sobre o carro, pois já não é mais sua propriedade e não houve a realização. Bom, excelência. E sobre a indenização, o veículo está declarado e pelo custo de aquisição de R$ 3.500, ele recebeu a indenização de R$ 120 mil. No caso, o contribuinte declarou a aquisição de um Bitcoin por valor de R$ 3.500 e, posteriormente, declarou a aquisição, em bens e direitos, de um automóvel avaliado em R$ 120 mil. Dessa forma, não há aqui comento, agora compreendo que se fala do retorno da indenização, sendo que o valor oferido primeiramente foi de R$ 3.500. Você quer completar? Nesse sentido, precisamos entender que existem duas situações isoladas. Temos que entender que, primeiro, houve um acréscimo patrimonial ainda potencial não realizado em relação à aquisição do veículo e que, eventualmente, ele recebeu indenização. Então, sobre o primeiro fato, como ele não realizou efetivamente, não há tributação. E sobre o segundo fato, precisamos fazer esse diferimento, principalmente no direito tributário, tendo em vista a legalidade estrita e essa análise sistemática. Sobre esse segundo fato, como a colega bem mencionou, não há efetivamente essa tributação, pois foi um segundo fato à parte do primeiro. E, como ela bem elencou, essa é uma recomposição do patrimônio do contribuinte e não efetivamente um acréscimo de renda. Então, não se submetendo, inclusive, às próprias, novamente falando, às próprias hipóteses elencadas na norma. Então, o patrimônio dele de 3.500 se perdeu e ele recebeu uma indenização de 120 mil reais, e como 120 mil reais é recomposição de um patrimônio de 3.500, vocês estão dizendo que não incide imposto de renda. Não, excelência. O ônus da respondido, eu peço que vocês encerrem devido ao tempo. Podemos, então, encerrar? Encerrar. Pronto. Dessa forma, excelências, calma, é para responder? Desculpa. Pronto, respondo.
Nesse sentido, só para fazer um remate da minha fala, para passar a fala para o nosso colega, é necessário entender que, tendo em vista todo o exposto acerca da natureza sistemática do direito tributário e de como ele emerge da Constituição para aí começarmos a análise dos dispositivos legais e infralegais nesta ordem, não houve subsunção do fato à norma, haja vista que a Lei 7713 de 88 está restrita e limitada através dos conceitos constitucionais de tributar e, assim, ela não pode, apesar de tentar, não pode estabelecer uma cláusula geral, restringindo-se, assim, a hipótese previamente elencadas pela Constituição. Então, excelências, gostaríamos de agradecer a atenção dispensada, pugnar pelo provimento do recurso extraordinário, com base em todas as informações, e, por fim, deixar apenas uma reflexão. Conforme já nos advertia há muito tempo o professor Geraldo Ataliba, os juristas eles não devem se tornar meros leitores e reprodutores de regulamento, mas sim intérpretes do sistema constitucional pátrio. Pode dar a palavra aos procuradores da Fazenda Pública. Podem começar. Senhores ministros, eu me chamo Nelson Santiago e, juntamente a minha colega de Procuradoria da Fazenda Nacional, Emanuele Rodrigues, hoje vamos rebater ponto a ponto o que foi argumentado pelos advogados do contribuinte, no sentido de que as operações realizadas por Jorge Pereira são, sim, tributáveis. Em síntese, o que foi argumentado pelos advogados do contribuinte foi que houve violação ao princípio da legalidade estrita e que não houve a realização da renda, e não havendo, portanto, a aquisição de disponibilidade. Em minha fala, demonstrarei que a legislação vigente à época das operações é, sim, suficiente e que houve, sim, a realização da renda nas operações. Bom, passando ao meu primeiro ponto, ressalto que a regra contida na legislação tributária vigente à época é de que as alienações, em geral, são tributáveis. Isso fica muito claro quando analisamos o artigo 43, parágrafo 1º do CTN e o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.713, de 1988. Segundo o artigo 43, parágrafo 1º, a incidência do imposto independe da denominação do rendimento, da forma de percepção e da condição jurídica dela. E, em complemento, o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.713, prevê que, na apuração do ganho de capital, serão consideradas operações que importem alienação a qualquer título, dentre elas, a operação de permuta. Inclusive, o entendimento mais recente do CARF, de 2016, é no sentido de que toda e qualquer operação que se possa extrair uma alienação, ou os efeitos de uma alienação, também está sujeita à apuração do ganho de capital. A acepção utilizada pelo legislador foi a mais ampla possível. Sendo assim, não há que se falar em exigência de torna para que a permuta seja tributável. E, no mesmo sentido, é o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas permuta de que tipo de bens? De bens em geral. Há permutas as permutas imobiliárias são uma exceção, é certo, mas há permutas E no presente caso, a gente está tratando de permuta de quê? Inicialmente de uma permuta de criptomoeda por criptomoeda e, posteriormente, de criptomoedas por um carro. E o que seria criptomoeda? A criptomoeda é um ativo que é utilizado como meio de pagamento. Um ativo de qual natureza? Como ele seria classificado? A natureza jurídica das criptomoedas ainda não foi bem definida no nosso ordenamento jurídico. Nós temos mais uma definição negativa do que são criptomoedas, mas, no nosso caso, isso não é tão relevante, na medida em que o que nós queremos tributar são as operações. E, para tributar as operações, nós temos todos os elementos necessários, tais como custos de aquisição, valores de transmissão e os valores das operações, que foram muito bem ressaltados pelos advogados dos contribuintes. Ganho de capital incide sobre alienação de bens e direitos. Exato. Então, essa classificação jurídica ela deve ser relevante para fins de análise da regra matriz de incidência. Certo. Acontece que se trata de uma permuta. E, como ressaltei, os entendimentos mais atuais e a regra prevista na legislação tributária é de que a permuta, em geral,
é tributável e há regramentos especiais que são regras isentivas. Desculpa estar reiterando, mas eu não entendi, então, do que você está realizando a permuta? E como isso se implica na tributação ou não do imposto de renda? O que está sendo permutado? E no que isso influencia na incidência ou não do imposto de renda e incidência sobre o ganho de capital? Você pode repetir a primeira pergunta? A primeira é a seguinte, você está realizando uma permuta, como o colega bem perguntou para você. Certo. Permuta de quê? Com quê? E qual que é a influência disso na tributação? Certo. Bom, as permutas, como eu ressaltei, são a primeira permuta de criptomoeda por criptomoeda, que atualmente, como não há uma definição concreta, podem ser consideradas bens, como bem ressaltado pelos advogados do contribuinte, e posteriormente de criptomoedas por um automóvel, ou seja, de bem por bem. Então, elas se enquadram na regra geral da tributação da permuta. Bom, e quanto à inexistência à época de uma regra específica a respeito das criptomoedas, eu gostaria de ressaltar que não se busca trabalhar com tipos, se trabalha com conceitos. Mas nós não podemos também exigir que os conceitos abarquem todas as situações possíveis no mundo real. E em lição de Marco Aurélio Greco, ele diz que, considerando a velocidade da mudança da realidade, considerando que a mudança da realidade é muito maior do que a velocidade de produção das normas, o conteúdo da relação obrigacional deve ser determinável a partir da lei, mas não necessariamente determinado. Ou seja, havendo ganho de capital oriundo de uma operação de alienação, considerada a sua acepção ampla e nisso abarcadas as permutas em questão, resta configurado o fato gerador do IRPF. E feita essa consideração a respeito da amplitude do conceito de alienação, eu gostaria de fazer uma breve digressão a respeito da lógica da tributação da renda, me utilizando do artigo 55, inciso 4 do Regulamento do Imposto de Renda, segundo o qual são também tributáveis os rendimentos recebidos na forma de bens ou direitos avaliados em dinheiro pelo valor que tiverem na data da percepção. O que nós podemos extrair daí é que, para fins de tributação de renda, o que importa é o valor dos bens ou direitos recebidos na data da percepção. E no caso em questão, nós temos isso de forma muito clara. O Bitcoin foi adquirido por 3.500, sendo esse o custo de aquisição. Posteriormente, foi permutado por 150 unidades de Litecoin, em operação avaliada em 66 mil, ou seja, nós temos o valor avaliado na data de percepção, e essas 150 unidades de Litecoin, que ingressaram no patrimônio do contribuinte, valendo 66 mil, foram posteriormente permutadas por um carro avaliado em 120 mil. Ou seja, então, você está me dizendo que o mero acréscimo patrimonial é tributável pelo imposto de renda? Não. E aí, eu agradeço a pergunta e isso me leva ao meu segundo ponto, justamente de que houve, sim, a realização de renda e, portanto, há que se falar em disponibilidade. Qual o tipo de disponibilidade? Jurídica, econômica, e se isso influencia no caso? Certo. Há, no caso, disponibilidade jurídica. E eu gostaria de falar, de abordar inicialmente a intenção do legislador ao prever esse termo, disponibilidade econômica ou jurídica. Ao se referir a ele, o legislador buscou evitar que o IRPF alcançasse a mera expectativa de ganho futuro ou em potencial, como bem ressaltado pela advogada do contribuinte. Disso, nós podemos concluir que a disponibilidade a que se refere o legislador é no sentido de que, não havendo trava ou impedimento para que o contribuinte disponha do acréscimo patrimonial em questão, também não há empecilho para que se tribute e pode-se falar em disponibilidade. No contexto das criptomoedas, é certo que há um ganho em potencial quando elas estão paradas no wallet, por exemplo, do contribuinte, que elas estão sob efeito de volatilidade, elas estão a todo momento subindo e descendo de preço, mas no momento em que elas são utilizadas como meio de pagamento, no caso em questão, quando elas são usadas na primeira operação, o Bitcoin valendo 66 mil como meio de pagamento das 150 unidades de Litecoin, a renda foi realizada, ela foi concretizada.
E na segunda operação, as Litecoins que estavam em situação de ganho potencial se concretizaram quando foram utilizadas como meio de pagamento do carro. E qual seria a base de cálculo da operação? A base de cálculo da operação seria justamente a diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor de transmissão, que, no caso, o custo de aquisição na primeira operação foi de R$ 3.500, o valor de transmissão R$ 66.000, sendo a diferença positiva R$ 62.500. Mas é o que me parece, no momento da operação de permuta, havia equivalência patrimonial. E como que haveria incidência do imposto nesse caso? Exato. A ideia que eu busco passar aos senhores é basicamente que houve um ingresso inicialmente de R$ 3.500 e uma saída posterior de R$ 66.000. E esse valor que entrou como 66.000 no patrimônio saiu como 120.000, havendo aí essa diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor. Mas aí que está o ponto, você falou saiu, ele ainda tem o carro. Na verdade, é ao contrário. Para mim, houve o ingresso de um patrimônio de R$ 120.000, e não uma saída. Certo. Mas nós considerarmos que não houve uma saída, seria dizer que o Bitcoin continua no patrimônio do contribuinte, o que não é verdade, na medida em que o Bitcoin foi trocado por Litecoins e, posteriormente, as Litecoins foram trocadas por um carro. Ou seja, só fatos permutativos. Perdão? Só fatos permutativos. Onde está o acréscimo? O acréscimo está justamente nessa diferença positiva. Mas qual a diferença positiva se o valor dos bitcoins era equivalente ao bem que foi permutado? Bom, onde reside o acréscimo? Considerando a periodicidade anual do imposto de renda e a declaração feita pelo contribuinte em 2016 e em 2017 de que o Bitcoin foi adquirido por 3.500 e o carro por 120.000. Só uma pergunta aqui, a periodicidade do imposto de renda do ganho de capital é anual também? Não, ela é mensal, mas para fins de declaração, considera-se a declaração anual que foi feita pelo contribuinte. Então não há declaração mensal a ser feita depois que você faz a operação e na qual vai haver incidência do ganho de capital? Essa declaração justamente não foi feita pelo contribuinte. Há, então, a tributação pela simples valorização do patrimonial? Não. Haveria a simples tributação pela valorização patrimonial caso o Bitcoin ou, posteriormente, as unidades de Litecoin tivessem permanecido com o contribuinte, o que não ocorreu. Elas foram permutadas e, consequentemente, houve uma operação de alienação que é tributável. Então, se as moedas permanecessem, você disse que haveria tributação pela simples valorização? Não. Eu disse que há tributação no presente caso, justamente porque elas saíram do patrimônio do contribuinte. No caso, elas entraram por um valor, valorizaram. Nesse momento de valorização, elas se tratavam de ganho potencial e, consequentemente, não poderiam ser tributadas. Mas no momento em que elas foram utilizadas como meio de pagamento, elas deixaram de ser ganho potencial e passaram a ser foram realizadas. O valor se tornou concreto. E não havendo qualquer óbice, qualquer trava à disposição sobre elas, ou seja, o contribuinte poderia a qualquer momento vendê-las ou trocá-las, justamente como fez, há que se falar em disponibilidade. E, tendo sido adquirida a disponibilidade, pode-se tributar essa permuta. Eu agradeço e passo a palavra para a minha colega Emanuele Rodrigues. Boa tarde, senhores ministros. Meu nome é Emanuele Rodrigues e, dando continuação à defesa da parte recorrida, abordarei hoje 3 pontos. O princípio da capacidade contributiva do recorrente, o segundo, sobre a obrigação de declarar do recorrente e, terceiro, a importância dessa declaração no combate de atividades ilícitas que envolvem criptoativos. Bem, passando ao meu primeiro ponto, ao contrário do que os advogados do recorrente alegam, houve sim o princípio da capacidade contributiva foi respeitado no caso em questão.
Isso porque, apesar do contribuinte argumentar que esse princípio foi violado, no caso desse princípio, deve haver análise de uma situação específica, o caráter pessoal. Logo, precisamos analisar especificamente o caso do recorrente. E, nesse caso, ele possuía a capacidade contributiva de pagar o tributo, uma vez que obteve um acréscimo em seu patrimônio e um acréscimo patrimonial disponível. Além disso, ao decidir conhecer novas tecnologias, como Bitcoin, Litecoin, ele realizou um investimento. Isso significa dizer que a sua renda patrimonial mínima, como, por exemplo, o seu salário, não foi afetado. Ele se aventurou e pagou uma única e está utilizando do seu lucro desses investimentos para pagar o seu tributo. Ele está pagando o imposto decorrente do seu lucro, ou seja, não está afetando o mínimo vital do recorrente, como disposto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Logo, a atribuição das operações não irá afetar o patrimônio do contribuinte, só afetará o lucro altíssimo que obteve em suas operações. Até porque deixar de tributar uma valoração, um lucro, um ganho de capital de mais de R$100 mil é justamente incentivar a utilização desse princípio de maneira errada. Incentivar as pessoas de esquivar das suas obrigações. Então, doutora, toda vez que eu manifestar a capacidade contributiva, independente da operação que seja realizada, eu posso tributar? A mera demonstração de capacidade contributiva é tributável? Não, senhor ministro, eu estou aqui apenas rebatendo o argumento dos advogados do recorrente. Não estou alegando que esse é o único fato da tributação. Certo. Ao que me parece, o principal argumento da parte oposta seria a legalidade. Então, como que ficaria esse conflito aí, capacidade contributiva, isonomia, legalidade, no caso em apreço? Eu não entendi a primeira parte. A primeira parte, você está usando o argumento de isonomia, capacidade contributiva. Sim. E a parte diversa sustentou em sua explanação a questão da legalidade. E como que a Fazenda Pública se coloca, no presente caso, essa questão do princípio da legalidade? É necessário essa lei regulando estritamente o caso? Como que fica? Então, senhores, a instrução normativa ela não foi utilizada como base legal. Houveram outros artigos, como, por exemplo, o artigo 21, inciso 1º da Lei 8.981, e o artigo 3º, parágrafos 3º e 4º da Lei 7.713. Esses foram o fundamento legal da autuação, e nós acreditamos ser o... Senhores ministros, apenas complementando quanto a essa alegação dos contribuintes com relação à ofensa à legalidade, conforme ressaltei, as permutas em questão elas se enquadram no conceito de alienações em sentido amplo, já que não se tratam de permutas que se enquadram em alguma regra isentiva. E, portanto, não há necessidade de um regulamento, de uma regra específica a respeito delas para que elas sejam tributadas. Quanto ao meu segundo ponto, agora abordarei a obrigação de declarar do recorrente. Os advogados do recorrente alegam que ele cumpriu todas as obrigações legais, uma vez que declarou a sua unidade de Bitcoin e o automóvel adquirido. Mas a autuação lavrada não se refere à aquisição, e sim ao ganho de capital obtido. E esse ganho de capital é evidente. Como já explicado, na primeira operação, o recorrente comprou um Bitcoin por R$ 3.500 e trocou por 150 Litecoins avaliados em R$ 66 mil, havendo um ganho de capital de R$ 62.500. Já na segunda operação, ele alienou os 150 Litecoins por um automóvel avaliado em R$ 120 mil, havendo um ganho de capital de R$ 54 mil. Senhores ministros, em termos gerais, isso equivale a aproximadamente 3.428% de ganho de capital que o recorrente deixou de declarar em sua receita, o que é uma completa ofensa ao artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 7.713, que fala que o imposto se incidirá sobre o rendimento bruto na apuração do ganho de capital. Como já mencionado pelo meu colega procurador, é irrelevante se a alienação decorre de permuta, venda, promessa de venda. O que se precisa é uma conta matemática simples entre o valor de aquisição, o valor de alienação e o consequente lucro obtido, e que houve no caso em questão.
Até porque deve ser respeitado o princípio da universalidade tributária, o qual pouco importa a natureza jurídica da operação. O que é relevante apenas é saber se houve o ganho de capital. Nesse sentido, o Hugo Brito de Machado ensina que o imposto, então, deverá recair sobre todos os rendimentos, independente da denominação que tiverem, da sua origem, localização ou condição jurídica da respectiva fonte. Além do mais, como bem citado pelo senhor ministro, o contribuinte não só deixou de pagar o tributo, como deixou de realizar o dever acessório, a declaração. Como todos sabem, a obrigação tributária ela vai além da principal, pagar tributo. Nela pode haver uma obrigação acessória de prestar, como, por exemplo, no caso, de declarar as operações, o ganho de capital. E ele está previsto, essa obrigação está prevista no artigo 25 da Lei 9.250. E, além disso, como houve uma violação desse dever de declaração, o Código Tributário Nacional, no artigo 113, parágrafo 3º, é claro que a obrigação acessória poderá se converter em obrigação principal, acarretando uma penalidade, como, por exemplo, uma multa. Bom, superada essa fase quanto à obrigação de declarar do recorrente, passo ao meu terceiro ponto para explicar a importância da declaração nesse novo contexto com criptoativos. Aproveitando que você vai falar desse tema, eu gostaria que você abordasse a questão da Instrução Normativa 1888, como é que fica a questão do sigilo das informações do contribuinte? Então, senhor ministro, essa questão já foi superada, inclusive pelo recurso ordinário número 601.314, que definiu que a troca de informações, inclusive a quebra dos sigilos bancários, não ofende o direito ao sigilo ou à intimidade. E ele destaca que realiza uma igualdade na relação dos cidadãos por meio do princípio da contributividade e destaca o caráter instrumental no momento da necessidade de troca de informações. Você está tratando julgado da Lei Complementar 105, que trata de instituição financeira. As operações são feitas por exchanges. O que seriam essas exchanges? Exchanges seriam os meios que o contribuinte possui de verificar os valores que ele adquiriu, as suas moedas, criptoativos. Então, você acha que dá para estender, analogicamente, que as exchanges como instituições financeiras e aplicar a mesma lei complementar ao presente caso? Bom, a ideia por trás do precedente é basicamente de que, mesmo com a violação de dados, a quebra do sigilo bancário, não há violação ao princípio da intimidade. E, no nosso caso, também o que há é o envio de informações numéricas. Não há, por exemplo, a identificação de wallets ou qualquer coisa do gênero. Ou seja, isso talvez violasse o princípio da intimidade, mas não ocorreu. O fato de ter sido adotada uma instrução normativa de 2019 como fundamento para a obtenção de informações, fazendo com que essa instrução seja aplicada sobre fatos geradores ocorridos em 2017. Isso não seria algo que invalidaria a autuação? Não, senhor ministro, no caso, nós não estamos trabalhando com uma irretroatividade tributária, uma vez que, como eu falei anteriormente, a instrução normativa ela não foi utilizada como fundamento legal, apenas serviu como parâmetro, mas o que, de fato, foi utilizado como fundamento legal foram os artigos 118 do Código Tributário Nacional, artigo 3º, parágrafos 3º e 4º da Lei 7.713. Tá, mas é possível, então, adotar um novo método de fiscalização para fiscalizar fatos geradores ocorridos anteriormente ao início de vigência da lei que prevê da norma que prevê o novo método? Eu acredito que não, justamente pela questão da irretroatividade tributária, mas no caso em questão não houve. Mas uma coisa é o fundamento do lançamento, outra coisa é o dispositivo legal normativo que orientou o procedimento fiscalizatório. Bom, senhores ministros, é válido ressaltar também que as informações foram prestadas de maneira voluntária pela exchange, ou seja, não foi o fisco que obrigou a exchange a prestar essas informações. Mas então, você está me dizendo que se eu entregar a informação ao fisco, independente da origem, o fisco tem que fechar os olhos e tributar? Não, não é isso, senhor ministro. Estou dizendo unicamente que não há essa violação
questionada justamente em virtude da voluntariedade da prestação das informações. Dando continuidade, como eu estava dizendo, outro aspecto importante da declaração é justamente no combate de atividades ilícitas que envolvem criptoativos, uma vez que é importante para a segurança jurídica essa declaração, já que a declaração é um dos principais meios que o fisco possui de garantir a ordem social, econômica e, como já dito, a segurança jurídica. Como exemplo, tem-se o relatório especial emitido pelo Banco Central Europeu, o qual aponta a necessidade de um especial monitoramento em operações que envolvem criptoativos, justamente pelo alto potencial de crimes como a lavagem de dinheiro. Além disso, ainda num contexto internacional, limitar essa transparência seria ferir acordos internacionais firmados pelo Brasil, como, por exemplo, a sua possível entrada à OCDE e o novo plano do órgão, o Plano BEPS. Nesse contexto, justamente o Plano BEPS ele possui como base, como pilar, a transparência das informações e a declaração entre países sobre as atividades financeiras. Além do mais, como alegado pelos advogados do recorrente, a Receita Federal deixa clara a lacuna, a incerteza, e justamente por isso que deve haver uma declaração, uma cooperatividade entre o fisco e o contribuinte. Até porque seria mais fácil a prática de crimes, como, por exemplo, a evasão fiscal, servindo de incentivo àqueles que já têm tendência em praticar atos como a sonegação de impostos. Como, por exemplo, podemos citar um empresário que poderia abrir uma empresa no Brasil e no Uruguai e faria remessas de dinheiro ao Uruguai, justamente pela tributação ser mais favorável. Nesse sentido, não há uma ilegalidade propriamente dita, mas haveria um aproveitamento do empresário pela lacuna deixada, pela lacuna fiscal. Doutora, eu peço que, devido ao tempo, você já se dirija aos seus encerramentos. Tá bom? Então, senhores ministros, por fim, gostaria de fazer os pedidos pelas razões aqui expostas. A Fazenda Nacional requer que seja negado o provimento ao recurso interposto pelo requerente e mantido o auto de infração lavrado, tendo em vista que houve o ganho de capital, tendo em vista que a legislação tributária atual é suficiente para tributar as operações e tendo em vista que o recorrente deixou de declarar o ganho de capital obtido em sua declaração. Obrigada. Obrigado. Pessoal, primeiro, parabéns às equipes. Peço a salva de palmas a todos. E aí a gente vai deliberar, depois a gente volta aqui para passar o resultado.
Bom, pessoal, vamos lá. Nós vamos, então, divulgar, em primeiro lugar, da primeira rodada, quem vai disputar o primeiro e o segundo lugar, e depois, a segunda rodada, quem vai disputar o primeiro e o segundo lugar. Na primeira rodada, entre a Mackenzie e a USP, quem vai disputar o primeiro e o segundo lugar será a Mackenzie. Na segunda rodada, quem irá disputar o primeiro e o segundo lugar será a Federal da Bahia. Então, ficamos com a USP e a Federal do Amazonas disputando o terceiro e o quarto lugar. Voltaremos agora, após o almoço, às 14 horas, com o terceiro e o quarto lugar disputando e, posteriormente, o primeiro e o segundo lugar. Parabéns a todos. E muito obrigada aos